A chuva martelava contra as janelas do Hospital São José quando Marina chegou para mais um plantão noturno. Seus sapatos gastos faziam ruído contra o chão frio do corredor, e ela apertou o casaco fino contra o corpo, tentando se aquecer. Aos 28 anos, Marina Silva carregava nos ombros o peso de sustentar a mãe doente e o irmão mais novo, trabalhando dupla jornada como enfermeira. Suas mãos calejadas contavam histórias de sacrifício, assim como os círculos escuros sob seus olhos revelavam noites mal dormidas. Mas havia algo em Marina que a diferenciava das outras enfermeiras, uma compaixão genuína, que transparecia em cada gesto, em cada palavra sussurrada aos pacientes em seus momentos mais vulneráveis. Naquela noite de março, porém, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Marina não fazia ideia de que sua vida mudaria para sempre, por causa de um homem que chegaria ao hospital em estado crítico, envolvido em mistérios que ela jamais poderia imaginar. Enquanto organizava os medicamentos para a ronda noturna, o som estridente das sirenes de ambulância ecoou pelo hospital. Era quase meia-noite quando as portas automáticas se abriram com violência, revelando uma equipe de paramédicos correndo com uma maca. O homem sobre ela estava inconsciente, coberto de sangue, com ferimentos que sugeriam algo muito mais complexo que um simples acidente. Dr. Rodrigo Santos, o médico plantonista, gritou ordens enquanto a equipe médica se mobilizava. Marina observou o paciente sendo levado para a unidade de terapia intensiva, e algo em seu peito se apertou. O homem parecia ter entre 40 e poucos anos, com feições marcantes mesmo machucadas, cabelos escuros com fios grisalhos, e uma presença que, mesmo inconsciente, irradiava poder. Suas roupas, apesar de rasgadas e manchadas de sangue, eram claramente caras um terno italiano que custava mais que o salário anual de Marina. No pulso, um relógio Patek Philippe que ela reconheceu de uma revista que havia folheado na sala de espera. Mas foi quando ela viu o anel no dedo dele, um sinete com brasão gravado, que começou a suspeitar que este não era um paciente comum. Horas depois, quando a situação se estabilizou minimamente, Marina soube a verdade. O homem era Augusto Mendonça, um dos empresários mais poderosos do país. Dono de um império que incluía mineração, construção civil e tecnologia, ele era frequentemente citado nas páginas de economia como um dos homens mais ricos do Brasil. Mas agora, ali naquela cama de hospital público, ele parecia tão frágil quanto qualquer outro ser humano. Os médicos haviam feito o que podiam: cirurgias para conter hemorragias internas, procedimentos para reduzir o inchaço cerebral, uma verdadeira batalha contra a morte. Porém, Augusto havia entrado em coma profundo, e ninguém sabia se despertaria. Foi então que Marina tomou uma decisão que mudaria tudo. Enquanto as outras enfermeiras evitavam o caso complicado, afinal, pacientes em coma davam muito trabalho e pouco reconhecimento, Marina se voluntariou para cuidar especificamente de Augusto. Ela havia lido em seus estudos sobre a importância da estimulação sensorial para pacientes comatosos, sobre como a voz humana, o toque carinhoso e a presença constante podiam fazer a diferença entre a vida e a morte. Mas para Marina, não era apenas teoria médica, era algo visceral, uma necessidade quase maternal de cuidar daquele homem misterioso. Nos primeiros dias, Marina estabeleceu uma rotina rigorosa. Chegava 1 hora antes de seu plantão começar oficialmente para verificar todos os sinais vitais de Augusto, ajustar sua posição na cama para evitar escaras, massagear seus membros para manter a circulação. Ela conversava com ele como se ele pudesse ouvi-la, contando sobre seu dia, sobre as notícias, sobre pequenos acontecimentos do hospital. Marina havia lido que pacientes em coma às vezes conseguiam ouvir o que acontecia ao seu redor, então ela fazia questão de manter um fluxo constante de palavras reconfortantes. Falava sobre o tempo, sobre os outros pacientes, sobre suas esperanças de que ele se recuperasse logo. O que Marina não sabia era que sua dedicação não havia passado despercebida. Câmeras de segurança registravam cada movimento dela, e relatórios detalhados chegavam diariamente às mãos de pessoas muito poderosas. A família Mendonça havia contratado os melhores especialistas particulares, mas eles só podiam visitá-lo durante horários específicos para não levantar suspeitas. A decisão de manter Augusto naquele hospital público não havia sido acidental, era parte de um plano elaborado para mantê-lo seguro de inimigos
que preferiam vê-lo morto. Conforme as semanas passavam, Marina começou a notar pequenas mudanças em Augusto. Movimentos quase imperceptíveis dos dedos quando ela falava, uma leve contração dos músculos faciais durante os procedimentos de fisioterapia que ela realizava. Os médicos diziam que eram apenas reflexos involuntários, mas Marina tinha certeza de que havia algo mais. Ela passou a observá-lo com ainda mais atenção, anotando cada pequena reação em um caderno pessoal que mantinha escondido. Começou a testar suas teorias, tocava sua mão e observava se havia resposta, mudava o tom de voz, e verificava se ele reagia de forma diferente. Foi durante a 4ª semana que algo extraordinário aconteceu. Marina estava realizando os exercícios passivos nas pernas de Augusto, quando percebeu que ele estava suando mais que o normal. Verificou a temperatura e não havia febre. Então, quase por instinto, aproximou-se do ouvido dele e sussurrou suavemente que estava tudo bem, que ele estava seguro. Para sua surpresa absoluta, Augusto apertou levemente sua mão. Foi um movimento sutil, mas definitivo. O coração de Marina acelerou e ela chamou imediatamente o Dr. Santos, mas quando o médico chegou, Augusto havia voltado ao estado anterior. A partir daquele momento, Marina começou a estabelecer uma comunicação secreta com Augusto. Ela percebeu que ele respondia mais durante a madrugada, quando o hospital estava mais silencioso. Desenvolveu um sistema simples, um aperto para sim, 2 para não. Começou fazendo perguntas básicas sobre conforto e dor, mas gradualmente foi percebendo que Augusto estava muito mais consciente do que aparentava. Ele sabia onde estava, sabia quanto tempo havia se passado, e mais importante, sabia que estava em perigo. Marina começou a perceber sinais estranhos ao redor do caso de Augusto. Homens de terno visitavam o hospital com frequência, sempre com crachás de auditoria médica ou consultoria administrativa, mas algo neles não parecia certo. Eles faziam perguntas sobre os cuidados de Augusto, sobre quem tinha acesso ao quarto dele, sobre os horários das enfermeiras. Marina sentia que estava sendo observada, e sua intuição lhe dizia que algo muito perigoso estava acontecendo. Decidiu intensificar os cuidados e passar ainda mais tempo com Augusto, como se sua presença pudesse protegê-lo de alguma ameaça invisível. A situação se complicou quando Marina começou a ouvir conversas sussurradas nos corredores. Médicos falando sobre transferência do paciente, latrina ventilada melhorada, administradores discutindo protocolos especiais e seguranças mencionando mudanças na segurança noturna. Ela percebeu que algo estava sendo planejado, e sua presença constante ao lado de Augusto estava atrapalhando esses planos. Foi então que decidiram transferi-la para outro setor, alegando que ela estava muito envolvida emocionalmente com o caso. Marina não aceitou a transferência passivamente. Ela sabia que Augusto dependia dela, não apenas para os cuidados médicos, mas para algo muito mais importante. Na última noite antes da transferência, ela chegou ao hospital determinada a descobrir a verdade. Ficou escondida próxima ao quarto de Augusto e presenciou uma cena que gelou seu sangue. 2 homens entraram no quarto com seringas e frascos que definitivamente não faziam parte do protocolo médico normal. Eles estavam prestes a injetar algo em Augusto quando Marina interveniu. Fingindo ser uma enfermeira fazendo ronda de rotina, Marina entrou no quarto, e os homens imediatamente se disfarçaram como técnicos fazendo manutenção no equipamento. Mas ela havia visto o suficiente. Esperou eles saírem e então se aproximou de Augusto. Sussurrou urgentemente que havia percebido o perigo, e que tentaria protegê-lo. Para sua surpresa, Augusto apertou sua mão 3 vezes, um sinal que eles não haviam combinado, mas que ela interpretou como desespero. Naquela mesma noite, Marina tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Ela não podia contar com ninguém do hospital, não sabia em quem confiar. Então decidiu que ficaria de vigília ao lado de Augusto durante toda a madrugada, mesmo que isso custasse seu emprego. Posicionou-se de forma a poder observar qualquer movimento suspeito, e manteve-se alerta durante toda a noite. Foi durante as primeiras horas da manhã que ouviu passos se aproximando pelo corredor. Desta vez eram 3 homens, vestidos como médicos, mas Marina reconheceu 2 deles eram os mesmos que havia visto na noite anterior.
Ela se escondeu atrás de um biombo e os observou prepararem uma injeção. Um deles disse algo sobre parecer morte natural e resolver o problema de uma vez por todas. Marina sentiu o sangue gelar nas veias ao perceber que estavam planejando assassinar Augusto bem ali, no hospital. Sem pensar duas vezes, ela acionou o alarme de emergência do quarto. O hospital imediatamente se mobilizou. Médicos, enfermeiros e seguranças correram para o quarto, e os 3 homens foram forçados a se disfarçar como parte da equipe médica que respondia à emergência. Marina inventou uma história sobre alterações nos sinais vitais de Augusto, e durante toda a confusão, conseguiu sussurrar no ouvido dele que os homens haviam ido embora, mas que voltariam. A resposta de Augusto foi imediata. Ele apertou sua mão com uma força que ela não sabia que ele possuía. Foi nesse momento que Marina percebeu que Augusto não estava apenas consciente, ele estava completamente lúcido, apenas fingindo estar em coma profundo por alguma razão muito importante. Ela começou a entender que ele estava se protegendo, esperando o momento certo para acordar publicamente. Mas agora, com as tentativas de assassinato se intensificando, eles precisavam de um plano melhor. Marina passou os dias seguintes desenvolvendo uma estratégia com Augusto. Através do sistema de apertos de mão, eles estabeleceram que ele fingiria uma melhora gradual, como se estivesse saindo naturalmente do coma. Enquanto isso, Marina usaria sua posição para identificar quem no hospital estava envolvido na conspiração. Ela começou a prestar atenção em detalhes que antes passavam despercebidos: quem fazia perguntas sobre Augusto, quem tinha acesso ao seu quarto, quem demonstrava interesse em comum no caso. A descoberta mais chocante veio quando Marina percebeu que o próprio Dr. Santos, o médico em quem ela mais confiava, estava envolvido. Ela o ouviu ao telefone falando sobre acelerar o processo e não poder esperar mais. O coração de Marina se despedaçou ao perceber que a corrupção havia chegado até mesmo aos médicos que ela admirava. Agora ela sabia que estava completamente sozinha nessa batalha para proteger Augusto. Decidida a salvar o homem que havia aprendido a cuidar como se fosse família, Marina elaborou um plano arriscado. Ela falsificaria relatórios médicos para fazer parecer que Augusto estava se deteriorando, quando na verdade ela o manteria estável e seguro. Ao mesmo tempo, começaria a documentar todas as atividades suspeitas ao redor do caso, coletando evidências da conspiração. Ela sabia que estava arriscando não apenas seu emprego, mas possivelmente sua vida. Durante semanas, Marina executou seu plano com perfeição. Ela mantinha Augusto informado sobre tudo através de sua comunicação secreta, e juntos eles observavam os movimentos dos conspiradores. Marina descobriu que a tentativa de assassinato fazia parte de uma disputa familiar pelo controle das empresas de Augusto. Seus próprios irmãos haviam contratado assassinos profissionais para eliminá-lo enquanto ele estava vulnerável no hospital. O momento da verdade chegou numa noite de tempestade em junho. Marina havia interceptado uma conversa telefônica onde os conspiradores planejavam a operação final para aquela mesma noite. Eles haviam subornado toda a equipe de segurança noturna e planejavam fazer parecer que Augusto havia sofrido uma parada cardíaca durante a madrugada. Marina sabia que era agora ou nunca. Ela chegou ao quarto de Augusto e explicou rapidamente a situação através de seu sistema de comunicação. Então tomou a decisão que mudaria suas vidas para sempre. Ela ajudaria Augusto a acordar do coma naquela mesma noite, mas de forma dramática, o suficiente para atrair a atenção e protegê-los dos assassinos. Eles precisavam de testemunhas, precisavam tornar público o despertar dele, para que os conspiradores não pudessem mais agir nas sombras. Marina desconectou temporariamente alguns equipamentos de monitoramento para simular uma emergência médica, então gritou por ajuda. Quando a equipe médica chegou correndo, Augusto escolheu aquele momento para despertar dramaticamente. Ele abriu os olhos, tentou se sentar na cama, e começou a falar de forma confusa, como seria esperado de alguém saindo de um coma profundo. A equipe médica ficou eufórica, era um milagre médico que seria noticiado em todo o país. Mas foi nesse momento que aconteceu algo que Marina jamais esqueceria. Enquanto os médicos faziam os primeiros exames, e os jornalistas já começavam a chegar ao hospital para cobrir a recuperação milagrosa do magnata, Augusto chamou Marina para perto da cama.
Ele pediu para falar com ela em particular, e quando Marina se aproximou, ele sussurrou algo que gelou seu sangue. Marina, você salvou minha vida, mas agora eu preciso contar a verdade. Eu não estava em coma por causa do acidente. Eu estava fingindo porque descobri que minha própria esposa planejou minha morte, e ela ainda não sabe que eu sobrevivi. O mundo de Marina desabou naquele momento. Ela percebeu que havia se envolvido em algo muito mais perigoso e complexo do que imaginava. Augusto continuou sussurrando urgentemente. Minha esposa Helena pensou que havia me matado no acidente. Ela não sabe que sobrevivi, e quando descobrir, tentará terminar o serviço. Você está em perigo agora, Marina. Ela vai querer eliminá-la também porque você me manteve vivo. Marina sentiu as pernas tremerem ao compreender a magnitude da situação. Ela havia passado semanas protegendo Augusto de conspiradores que ela pensava serem externos, mas na verdade estava no meio de um crime familiar muito mais sinistro. Helena Mendonça, a esposa de Augusto que aparecia sempre nas colunas sociais, como uma dama da sociedade dedicada à caridade, era na verdade uma assassina que havia orquestrado cuidadosamente a morte do próprio marido, para herdar sua fortuna bilionária. Augusto explicou rapidamente que havia descoberto por acaso os planos de Helena. Ela havia se aliado com os irmãos dele, para dividir o império empresarial, mas planejava traí-los também, eliminando-os após a morte de Augusto e ficando com tudo. O acidente de carro não havia sido acidente. Helena havia mandado cortar os freios de seu carro, esperando que ele morresse na hora. Quando soube que ele havia sobrevivido mas estava em coma, ela decidiu esperar que ele morresse naturalmente no hospital, mas quando isso não aconteceu, começou a planejar sua morte, através de homens contratados. Marina percebeu que toda a sua dedicação em cuidar de Augusto havia inadvertidamente atrapalhado os planos de Helena. Sua presença constante, sua atenção aos detalhes e sua proteção instintiva haviam impedido várias tentativas de assassinato. Agora, com Augusto oficialmente recuperado, Helena descobriria que seu plano havia falha e partiria para o desespero. Como se invocada pelos pensamentos deles, Helena Mendonça apareceu no hospital naquela mesma manhã. Marina a reconheceu imediatamente pelas fotos que havia visto nas revistas, uma mulher elegante de 40 anos, cabelos loiros perfeitamente arrumados, vestindo roupas de grife e joias caríssimas. Mas quando Helena viu Augusto acordado e falando com os médicos, Marina percebeu uma expressão de puro horror atravessar seu rosto por uma fração de segundo, rapidamente disfarçada por alegria teatral. Helena correu para abraçar Augusto, gritando lágrimas de alegria pela recuperação milagrosa do marido. Mas Marina, que agora sabia a verdade, observava cada microexpressão, cada gesto, cada palavra. Ela viu como Helena verificou discretamente os tubos e equipamentos médicos, como seus olhos avaliaram as possibilidades de acesso ao quarto, como ela fez perguntas específicas sobre os cuidados médicos que Augusto ainda precisaria. Augusto representou perfeitamente o papel de marido amoroso, que havia sobrevivido milagrosamente e estava feliz em reencontrar sua esposa. Mas quando Helena saiu temporariamente para providenciar uma transferência para um hospital particular, ele chamou Marina urgentemente. Ela vai tentar me matar esta noite, ele sussurrou. Provavelmente vai usar algum método que pareça complicação médica da recuperação. Marina, você precisa sair daqui. Deixe que eu lide com isso sozinho. Mas Marina não havia passado semanas salvando a vida de Augusto para abandoná-lo agora no momento mais perigoso. Ela havia se tornado emocionalmente investida naquela história, sentia uma conexão profunda com aquele homem que havia cuidado como se fosse família. Mais que isso, ela havia desenvolvido sentimentos por ele que iam além da relação profissional, embora soubesse que um relacionamento entre eles seria impossível devido às diferenças de classe social. Marina decidiu que ficaria para proteger Augusto, mas desta vez seria diferente. Ela não agiria sozinha, usaria as evidências que havia coletado durante semanas para expor Helena publicamente. Ela havia fotografado os homens suspeitos, gravado conversas comprometedoras e documentado todas as tentativas de sabotagem aos cuidados médicos de Augusto. Era hora de usar essas informações.
Naquela tarde, Marina procurou um jornalista investigativo que havia conhecido durante a cobertura da recuperação de Augusto. Ela entregou todas as evidências que havia coletado e contou toda a história, desde o primeiro dia de coma até a descoberta da conspiração familiar. O jornalista ficou chocado com as revelações e prometeu publicar a história na manhã seguinte, mas Marina sabia que não podiam esperar tanto tempo. O plano de Helena se desdobrou exatamente como Augusto havia previsto. Ela retornou ao hospital no final da tarde com uma equipe médica particular, alegando que Augusto precisava de cuidados especializados que apenas uma clínica particular poderia oferecer. Marina percebeu que esta era a jogada final. Helena planejava matar Augusto durante a transferência, ou nas primeiras horas na clínica particular, onde teria controle total sobre a situação. Foi então que Marina tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Durante a preparação para a transferência, ela se aproximou de Helena e disse calmamente: "Eu sei quem você realmente é, e sei o que você fez." Helena inicialmente tentou fingir confusão, mas quando Marina mencionou detalhes específicos sobre os homens contratados e as tentativas de assassinato, a máscara de Helena finalmente caiu. "Você é apenas uma enfermeira insignificante", Helena disse com uma voz fria como gelo. "Ninguém vai acreditar em você contra mim. E você não vai viver tempo suficiente para contar sua história." Naquele momento, Marina percebeu que havia subestimado completamente a frieza e a determinação de Helena. Esta não era apenas uma mulher desesperada tentando herdar dinheiro, era uma psicopata calculista que mataria qualquer um que ameaçasse seus planos. Helena fez um sinal quase imperceptível, e Marina percebeu que 2 dos médicos particulares começaram a se aproximar dela. Ela entendeu que estava prestes a ser eliminada ali mesmo, no hospital, de forma que parecesse um acidente ou ataque cardíaco súbito. Mas Marina havia preparado um último recurso. Ela havia dado ao jornalista não apenas as evidências, mas também instruções para publicar tudo imediatamente, se algo acontecesse com ela. O confronto final aconteceu no quarto de Augusto, com Helena tentando convencê-lo a assinar documentos de transferência, enquanto seus capangas se preparavam para eliminar Marina. Mas Augusto havia usado o tempo para fazer suas próprias preparações. Ele havia contatado secretamente a Polícia Federal e advogados de sua confiança, e naquele momento exato, agentes federais invadiram o hospital. Helena foi presa em flagrante, junto com seus comparsas e os irmãos de Augusto que estavam envolvidos na conspiração. Marina assistiu, ainda em choque, enquanto a mulher que ela havia visto como uma dama elegante da sociedade era algemada e levada como uma criminosa comum. Toda a verdade veio à tona: o assassinato planejado, a manipulação dos cuidados médicos, as tentativas de eliminar Marina, quando ela se tornou uma ameaça. Nos dias que se seguiram, Marina se viu no centro de uma tempestade mediática. Sua história de dedicação e coragem foi contada em todos os jornais do país. Ela havia salvado não apenas a vida de um dos homens mais poderosos do Brasil, mas havia exposto uma das conspirações familiares mais chocantes da década. Ofertas de emprego chegavam de todos os lados, convites para entrevistas, propostas de livros e filmes sobre sua história. Mas o que mais impactou Marina foi a conversa que ela teve com Augusto, quando eles finalmente ficaram sozinhos após todo o tumulto. Ele a agradeceu não apenas por salvar sua vida, mas por ter sido a única pessoa em quem ele pode confiar durante os momentos mais vulneráveis de sua existência. "Você me devolveu a fé na humanidade", ele disse. "Em um mundo onde minha própria família tentou me matar por dinheiro, você arriscou tudo para me proteger sem esperar nada em troca." Marina sentiu lágrimas em seus olhos ao ouvir essas palavras. Durante semanas ela havia cuidado de Augusto movida apenas por compaixão e senso de dever, mas ao longo do processo havia desenvolvido sentimentos profundos por ele. Agora, vendo-o recuperado e seguro, ela percebeu que sua missão estava completa, mas seu coração estava partido porque sabia que eles pertenciam a mundos diferentes. Augusto, porém, surpreendeu Marina mais uma vez. Ele ofereceu a ela não apenas um emprego em uma de suas empresas, mas a oportunidade de estudar medicina com todas as despesas pagas. "Você salvou minha vida", ele disse. "Agora deixe-me ajudar você a construir a vida que merece."
Marina ficou comovida com a generosidade, mas ao mesmo tempo confusa sobre os sentimentos que havia desenvolvido. A recuperação completa de Augusto levou alguns meses, durante os quais Marina continuou sendo sua enfermeira particular. Ela se mudou para um apartamento próximo à mansão onde ele se recuperava, e gradualmente sua relação evoluiu de profissional para pessoal. Augusto revelou-se um homem profundamente solitário, que havia construído um império empresarial, mas nunca havia encontrado amor verdadeiro. Seu casamento com Helena havia sido um arranjo de conveniência, que se transformou em um pesadelo. Marina, por sua vez, descobriu um mundo completamente novo ao lado de Augusto. Ela conheceu a responsabilidade que vinha com o poder, as pressões constantes de liderar um império empresarial, mas também a satisfação de usar recursos para ajudar outras pessoas. Augusto a incluiu em seus projetos filantrópicos, e juntos eles criaram um programa para melhorar as condições de trabalho de profissionais de saúde em hospitais públicos. O relacionamento entre eles se desenvolveu naturalmente, baseado no respeito mútuo e na confiança que havia sido forjada durante os momentos mais difíceis. Marina nunca se sentiu como se estivesse sendo comprada ou recompensada. Augusto sempre a tratou como uma igual, valorizando suas opiniões e incluindo-a nas decisões importantes. Ele dizia que ela havia lhe ensinado o verdadeiro significado de cuidar de alguém sem segundas intenções. 2 anos após o despertar do coma, Augusto pediu Marina em casamento durante uma viagem que fizeram para inaugurar um novo hospital que eles haviam financiado juntos. A proposta aconteceu na unidade de terapia intensiva do hospital, no mesmo tipo de ambiente onde eles haviam se conhecido. "Foi aqui que você salvou minha vida", ele disse ajoelhado. "Agora quero passar o resto da minha vida retribuindo esse amor." O casamento de Marina e Augusto foi um dos eventos sociais mais comentados do ano, mas eles fizeram questão de manter a cerimônia relativamente simples. Marina usou parte do dinheiro do casamento para quitar as dívidas médicas da mãe e pagar a faculdade do irmão. Ela nunca esqueceu suas origens humildes e sempre usou sua nova posição para ajudar outras pessoas em situações similares à que ela havia vivido. A história de Marina se tornou inspiração para milhares de profissionais de saúde pelo Brasil. Ela provou que a dedicação, a compaixão e a coragem podem mudar não apenas uma vida, mas o destino de uma família inteira. Seu exemplo mostrou que mesmo em um sistema de saúde precário, com recursos limitados, o cuidado humano genuíno pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Augusto reformulou completamente suas empresas após a recuperação, implementando políticas de responsabilidade social e criando fundos para apoiar profissionais de saúde. Ele dizia que a experiência de quase morrer e ser salvo por alguém que nada esperava em troca havia mudado completamente sua perspectiva sobre a vida e os negócios. Marina se tornou sua parceira não apenas na vida pessoal, mas também na liderança de suas iniciativas filantrópicas. O casal teve 2 filhos nos anos seguintes, e Marina sempre contava para eles a história de como conheceu o pai. Ela ensinava às crianças que a verdadeira riqueza não estava no dinheiro, mas na capacidade de cuidar dos outros e fazer a diferença no mundo. Os filhos cresceram admirando tanto o pai empresário quanto a mãe enfermeira, aprendendo que o sucesso verdadeiro vinha da combinação de competência profissional com compaixão humana. Helena foi condenada a 25 anos de prisão por tentativa de homicídio e formação de quadrilha. Durante o julgamento, foram revelados detalhes chocantes sobre seu passado. Ela havia se casado com Augusto apenas pelo dinheiro, e havia planejado sua morte desde o primeiro ano de casamento. Os irmãos de Augusto também foram condenados, e toda a conspiração foi exposta publicamente, servindo de alerta sobre os perigos da ganância desenfreada. Marina nunca perdeu sua essência simples e carinhosa, mesmo vivendo em um mundo de luxo e privilégios. Ela continuou trabalhando como enfermeira em hospitais públicos 2 vezes por semana, sempre usando nomes falsos para não ser reconhecida. Dizia que precisava manter contato com suas raízes para nunca esquecer de onde havia vindo e por que havia escolhido dedicar sua vida a cuidar de outras pessoas. A transformação da vida de Marina inspirou a criação de uma fundação que leva seu nome, voltada para melhorar as condições de trabalho e a valorização profissional de enfermeiros e técnicos de enfermagem. A fundação oferece bolsas de estudo,
treinamentos especializados e apoio psicológico para profissionais que trabalham em condições difíceis, especialmente em hospitais públicos de regiões carentes. Augusto sempre dizia que Marina havia lhe dado muito mais que ele jamais poderia retribuir. Ela não havia salvado apenas sua vida física, mas havia restaurado sua fé na bondade humana e lhe mostrado que existiam pessoas capazes de atos heróicos, sem esperar recompensas. A história deles provou que o amor verdadeiro pode nascer das circunstâncias mais inesperadas, e que a dedicação sincera pode superar qualquer obstáculo. 15 anos depois do despertar do coma, Marina e Augusto ainda trabalham juntos em projetos sociais pelo Brasil. Eles criaram uma rede de hospitais que oferece atendimento gratuito de qualidade, sempre com foco especial na valorização dos profissionais de enfermagem. Marina se tornou uma das mulheres mais influentes do país, mas nunca perdeu a humildade e a compaixão que a fizeram arriscar tudo para salvar um estranho naquela noite chuvosa de março. A história de Marina Silva nos ensina que cada um de nós tem o poder de mudar uma vida, através de pequenos atos de bondade e dedicação. Sua coragem de enfrentar uma conspiração perigosa para proteger um paciente vulnerável mostra que a verdadeira força não vem do poder ou do dinheiro, mas da determinação de fazer o que é certo, mesmo quando isso envolve grandes riscos pessoais. Hoje, quando Marina caminha pelos corredores dos hospitais que ajudou a construir, ela ainda lembra daquela noite chuvosa que mudou tudo. O eco de seus passos a leva de volta àquele momento em que uma enfermeira pobre tomou a decisão de dedicar sua vida a salvar um estranho. Ela olha para as placas nas paredes que homenageiam profissionais de saúde dedicados e sabe que cada nome ali representa uma história de sacrifício e amor ao próximo. O que mais impressiona na trajetória de Marina é como ela conseguiu manter sua essência original, mesmo após todas as mudanças em sua vida. Ela ainda acorda cedo, ainda verifica pessoalmente os cuidados com os pacientes mais graves, ainda conversa carinhosamente com aqueles que estão sozinhos e com medo. A diferença é que agora ela tem recursos para multiplicar esse cuidado, através de centenas de outros profissionais que ela treina e inspira diariamente. Augusto frequentemente comenta com amigos próximos que Marina lhe ensinou a verdadeira definição de riqueza. Antes eu media meu sucesso pelos números nos extratos bancários, ele costuma dizer. Agora eu meço pela quantidade de vidas que conseguimos impactar positivamente. O casal desenvolveu uma filosofia de vida baseada na ideia de que privilégios devem ser usados como ferramentas para criar oportunidades para outros. A Fundação Marina Silva se tornou referência nacional em programas de capacitação para profissionais de enfermagem. O programa mais famoso é chamado de Anjos da Madrugada, uma homenagem àquelas longas noites em que Marina velou o sono de Augusto no hospital. O programa oferece treinamento especializado para enfermeiros que trabalham em plantões noturnos, reconhecendo a importância crucial desses profissionais que cuidam dos pacientes nos momentos mais vulneráveis. Durante as palestras que Marina oferece em escolas de enfermagem pelo país, ela sempre conta detalhes de sua experiência cuidando de Augusto. Eu não sabia que estava salvando a vida de um magnata, ela diz aos estudantes. Eu só sabia que havia um ser humano ali que precisava de cuidado. Essa é a essência da nossa profissão: ver a pessoa além das circunstâncias, além da classe social, além de qualquer rótulo que o mundo possa colocar nela. Uma das histórias mais tocantes que Marina gosta de compartilhar aconteceu 5 anos após seu casamento com Augusto. Ela estava fazendo uma de suas visitas incógnitas a um hospital público, quando reconheceu uma das enfermeiras. Era Carla, uma colega dos tempos em que ela trabalhava no Hospital São José. Carla não havia reconhecido Marina inicialmente, mas quando se deu conta de quem ela era, começou a chorar. Carla contou que havia acompanhado toda a história de Marina através da mídia, e que isso havia mudado completamente sua própria abordagem ao trabalho. Você me mostrou que cada paciente pode ser especial, se a gente se permitir enxergá-lo assim, Carla disse. Agora eu cuido de cada pessoa como se ela fosse a mais importante do mundo. Marina ficou emocionada ao perceber como sua história havia inspirado colegas de profissão a elevarem o padrão de cuidado que ofereciam. O impacto da história de Marina transcendeu o universo da enfermagem e chegou a outras áreas da saúde. Médicos, fisioterapeutas,
psicólogos e outros profissionais passaram a adotar o que ficou conhecido como Protocolo Marina, um conjunto de práticas que enfatiza o cuidado holístico, a comunicação empática e a dedicação extra aos pacientes mais vulneráveis. Estudos posteriores mostraram que hospitais que implementaram esse protocolo apresentaram melhoras significativas nas taxas de recuperação e satisfação dos pacientes. Augusto, por sua vez, revolucionou o mundo empresarial brasileiro ao implementar políticas de responsabilidade social que iam muito além do que era exigido por lei. Suas empresas se tornaram conhecidas não apenas pela lucratividade, mas pelo tratamento exemplar que ofereciam aos funcionários e pelas contribuições significativas para projetos sociais. Ele costuma dizer que Marina lhe ensinou que o verdadeiro poder está na capacidade de elevar outras pessoas. O casal criou um programa inovador de adoção hospitalar, onde suas empresas adotam unidades de saúde em regiões carentes, fornecendo não apenas recursos financeiros, mas também treinamento para profissionais, equipamentos modernos e programas de manutenção contínua. Marina faz questão de supervisionar pessoalmente cada projeto, visitando regularmente os hospitais adotados para garantir que os padrões de qualidade sejam mantidos. Uma das iniciativas mais bem-sucedidas foi a criação de um centro de treinamento que simula perfeitamente um ambiente hospitalar, onde enfermeiros podem praticar procedimentos complexos em situações controladas, antes de aplicá-los em pacientes reais. O centro recebeu o nome de Instituto Marina Silva de Excelência em Enfermagem e se tornou referência na América Latina para a formação de profissionais de saúde. Marina também implementou um programa de apoio psicológico para profissionais de enfermagem, reconhecendo que cuidar de pessoas em situações críticas pode ser emocionalmente devastador. Ninguém pode cuidar bem dos outros se não estiver bem consigo mesmo, ela sempre diz. O programa oferece terapia gratuita, grupos de apoio e atividades de bem-estar especificamente desenhadas para as necessidades dos profissionais de saúde. A história de Marina e Augusto também inspirou mudanças na legislação brasileira relacionada à valorização de profissionais de enfermagem. Um projeto de lei conhecido como Lei Marina Silva estabeleceu pisos salariais mais dignos para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, além de melhorar as condições de trabalho e estabelecer limites mais rigorosos para cargas horárias excessivas. Durante os anos, Marina desenvolveu uma técnica própria de comunicação com pacientes comatosos, baseada em sua experiência com Augusto. Ela treina outros enfermeiros a observar sinais sutis de consciência e a manter uma comunicação constante e reconfortante, mesmo quando os pacientes aparentam estar completamente inconscientes. Essa técnica, chamada de Método Marina, já foi creditada pela recuperação acelerada de centenas de pacientes pelo Brasil. O relacionamento entre Marina e Augusto continuou a se fortalecer ao longo dos anos, baseado no respeito mútuo e no propósito compartilhado de fazer diferença no mundo. Eles raramente falam sobre o passado traumático que os uniu, preferindo focar no futuro que estão construindo juntos. Augusto costuma dizer que o dia em que acordou do coma foi o primeiro dia de sua vida real, porque foi quando conheceu o verdadeiro significado do amor incondicional. Os filhos do casal, Pedro e Sofia, cresceram ouvindo histórias sobre a importância de cuidar dos outros e usar os privilégios para criar um mundo melhor. Pedro escolheu seguir carreira médica, inspirado pelas histórias da mãe sobre o poder da medicina de salvar vidas. Sofia decidiu estudar administração hospitalar, sonhando em expandir o trabalho dos pais para outros países da América Latina. Marina mantém um diário onde anota reflexões sobre cada dia de trabalho, uma prática que começou durante as noites cuidando de Augusto no hospital. Ela escreve sobre os pacientes que conhece, os desafios enfrentados, as vitórias conquistadas e as lições aprendidas. Partes desse diário foram publicadas em um livro que se tornou leitura obrigatória em cursos de enfermagem, não apenas no Brasil, mas em diversos países. Uma das passagens mais marcantes do diário de Marina descreve seus sentimentos na primeira noite cuidando de Augusto. Hoje conheci um homem que pode estar nas últimas horas de vida, e tudo o que posso fazer é garantir que ele não se sinta sozinho nessa jornada. Não sei quem ele é, não conheço sua história, mas sei que merece ser cuidado com carinho.
Talvez seja isso que significa ser enfermeira, ser a luz na escuridão de alguém, mesmo quando essa pessoa não pode nos ver. O trabalho desenvolvido por Marina e Augusto chamou a atenção internacional, e eles foram convidados a compartilhar suas experiências em conferências médicas ao redor do mundo. Marina sempre faz questão de falar na língua local sempre que possível, acreditando que a comunicação genuína é fundamental para o cuidado efetivo. Suas palestras são conhecidas por combinar conhecimento técnico com histórias emocionantes que tocam o coração da audiência. A Organização Mundial da Saúde reconheceu o trabalho de Marina com uma medalha de honra por contribuições excepcionais ao desenvolvimento da enfermagem global. Durante seu discurso de aceitação, ela dedicou a honraria a todos os profissionais de enfermagem, que trabalham incansavelmente em condições difíceis, ao redor do mundo. Esta medalha representa cada plantão noturno, cada mão segurada, cada palavra de conforto sussurrada no escuro, ela disse emocionada. O legado de Marina transcendeu sua própria história e se tornou um movimento global de valorização dos profissionais de enfermagem. Universidades prestigiosas criaram cadeiras de estudos dedicadas ao modelo Marina Silva de cuidado humanizado, e pesquisadores estudam os impactos de sua abordagem nos resultados de saúde dos pacientes. Hoje, aos 43 anos, Marina continua ativa tanto nos cuidados diretos aos pacientes, quanto na liderança de suas organizações filantrópicas. Ela acordou cedo nesta manhã, como faz há mais de 15 anos, e se dirigiu ao Hospital Esperança, um dos mais modernos centros médicos criados pela Fundação. Enquanto caminha pelos corredores, cumprimentando enfermeiros e conversando com pacientes, é impossível não perceber como sua presença traz tranquilidade e esperança ao ambiente. E assim, a história extraordinária de uma enfermeira que salvou um magnata do coma continua se desdobrando todos os dias, multiplicada através de milhares de vidas, que foram tocadas por sua dedicação e amor ao próximo. Marina provou que não importa de onde viemos, ou quais são nossas circunstâncias, todos temos o poder de ser heróis na vida de alguém, através de atos simples de bondade e cuidado genuíno. Se você se emocionou com esta história incrível de coragem, dedicação e amor, deixe seu comentário contando qual parte mais te tocou. Não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras como esta, e compartilhe com seus amigos, para que eles também possam conhecer o poder transformador da compaixão verdadeira. Ative o sininho das notificações, para ser o primeiro a saber quando publicarmos a próxima história, que vai tocar seu coração e mudar sua perspectiva sobre a vida.